que Ele tem nos dado. Então, aqui diante de Ti, Senhor Pai, Filho e Espírito Santo, Te agradecemos, Papai querido, por mais uma oportunidade, por mais esse dia de domingo, esta manhã, que nós estamos na Tua presença, mais uma vez, Pai, para poder, Pai, entoar os Teus louvores, pregoar a Tua palavra, porque não podemos desistir nem fraquejar, porque somos fortes, somos valentes, soldados do Teu reino. Ó Pai, Filho e Espírito Santo. Então toma, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a nação nas Tuas mãos. Entra com mão poderosa, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Entra com mão poderosa sobre os presídios, tanto masculino, feminino, sobre os asilos, orfanatos, sobre as UPAs, UTIs, pronto-socorro. Entra com a Tua mão poderosa, ó Pai Todo-Poderoso, nas casas de reabilitação, recuperação. Toma nas Tuas mãos, Papai, o setor da Cracolândia. Entra com mão poderosa nas ruas, Senhor. Entra, Pai, nas degas. Entra, Pai, nos bares. Entra, soberano e amado Deus, nas calçadas, nas guias, nas praças. Toma, Pai, todo poderoso em Tuas mãos, toda a nação. Vai repreendendo toda a fúria de Satanás e seus demônios sobre as vidas, sobre as almas. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, porque sabemos que Tuas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do Teu poder e da Tua graça, soberano e amado Deus. Fale conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Porque a ovelha conhece a voz do Teu pastor. Aleluia. Eita, Papai lindo. Como Tu és lindo, Jesus. Como Te amamos, Papai querido. Porque o Senhor é Deus. A Tua graça nos assiste, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, Jesus maravilhoso. Aleluia. E tornamos com o Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus, igreja. O Senhor, Ele nos faz, Ele nos acata, Ele nos escolhe. Nós somos escolhidos, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Assim como foi com Davi. Davi era escolhido de Deus, Saul não. Saul foi chamado pelo povo. E o povo ali começou a pedir a Deus para que ungisse a Saul a rei. Mas quando Deus escolhe, igreja, Deus escolhe. Quando Deus escolhe, igreja. Se você é escolhido, é escolhida de Deus, então a quem temerá? Ninguém. Ninguém. Somente Deus poderá me fazer, somente Deus poderá me derrubar, somente Deus. Porque maldito é o homem que confia no homem, bendito é aquele que crê em Deus. Então, se tu crê em Deus, glorifica. Eu glorifico, aleluia. Aleluia, glória, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Temos que glorificar, temos que dizer. Temos que clamar, sim, altos pulmões. A Bíblia diz, não se cale. Clame em altos pulmões. Então é isso que nós devemos fazer. Não nos calar. Falar, fazer, perdoar, louvar. Louvar ao Senhor Jesus.
glorificar o nome santo do Senhor, porque Ele é santo. Ele é santo. Hosana nas alturas. Ele é santo, igreja. Então é isso que nós devemos fazer e crer. Então creia. Creia nas promessas do Senhor Jesus. Creia nas promessas. Ainda que teus olhos carnais vejam a impossibilidade, Deus te dá olhos espirituais para que você possa ver, para que eu possa ver as possibilidades de Deus. Porque Deus, Ele faz o impossível. Quando você não consegue resolver, coloca na mão de quem resolve coisas impossíveis. As impossibilidades são para Deus. As coisas fáceis são para nós. Então, coloque na mão do Senhor. Tudo que o Senhor tiver que fazer na minha e na tua vida, Ele fará. Ele fará. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se Deus quer fazer isso, Ele faz. Se Deus não quer, Ele não faz. Então, quando nós demoramos muito a entender o que Deus quer fazer, nós temos que estar sempre ali, alerta para Deus fazer. Então, muitas das vezes, nós ali começamos a lidar com determinadas situações, adversidades, tribulações, e não temos o entendimento do mover de Deus. Muitas das vezes, Deus tem que tirar algo dos nossos olhos, algo da nossa frente, algo do nosso caminho para que Ele possa operar. Então, aí nós vamos entender o que Deus está fazendo. Ei, tudo isso é dele, ele não precisa competir com ninguém, igreja. Se ele quiser devastar toda a terra, ele devasta, foi ele que fez. Se ele quiser destruir, ele destrói, foi ele que criou. E quem poderá parar esse Deus? Ninguém. Está me entendendo? Então, muitas das vezes, nós temos que desapegar. Sabe aquele negócio desapega, desapega, desapega? Tem muitas coisas que nós nos apegamos e a gente faz o quê? A gente impede Deus de operar na minha e na tua vida. Mas não que Deus não tem poder para fazer, mas Ele quer que você desapega, se desprende daquilo. Está me entendendo? Porque quando Ele chegou diante do sepulcro de Lázaro, sabe o que Ele disse? Retirai a pedra. Então, para que ele pudesse operar, tinha que sair a pedra. Tinha que sair a pedra. E muitas das vezes a gente não entende, como eu. Eu não estava tendo entendimento. Irmã, deixa esse muro ir. Você está se apegando em muro? Você tem que se apegar em Deus, se apegar em mim. Você está sendo na qualidade do ímpio, se apegando em coisas materiais. Você é uma mulher a quem eu chamei para o espiritual. Então eu peguei e falei, é verdade, eu estava na casa de uma amiga, de uma irmã, quando Deus me deu esse discernimento, estávamos sentada na mesa e eu disse a ela, é isso. Ela falou o quê, pastora? Eu falei, é isso que Deus está dizendo. Eu tenho que desapegar, eu tenho que deixar a muralha cair. A muralha de Jericó vai ter que cair para o que Deus tem para fazer na minha vida, vai se realizar, igreja. Então desapega das coisas materiais e entra no ângulo espiritual para que Deus possa operar. E é dessa maneira, eu falei, é isso. Falei, assim, o muro não é meu, de quem é o muro? É de Satanás. Você está me entendendo? Porque Satanás, ele é que cuida do muro. Não é Deus. Porque o muro, tanto ele pode pular do lado de lá, como do lado de cá. Então, o muro é dele. Porque quando estava um profeta pregoar a palavra, e dizendo da palavra de Deus para outra pessoa, para o povo, para a nação, o que Satanás, ele só ficou a observar. Ele estava observando a contenda por causa do muro, a contenda, tribulação, adversidade, briga, discussão, tudo por causa do muro. E aquilo para ele era festa. Era festa, igreja. E eu não estava compreendendo. Deus não precisa que eu defenda. Deus não precisa que eu proteja.
É Ele que faz isso para mim, é Ele que cuida de mim, é Ele que me defende, é Ele que me protege. Então tinha que cair essas escamas dos meus olhos para que eu pudesse entender o que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo, porque Ele estava em silêncio em todo o mundo dessa confusão. E Deus em silêncio. Mas Ele queria que eu entendesse, que eu buscasse o conhecimento, a sabedoria e entendesse. Eu precisei sair daqui e ir na casa de uma amiga. Estávamos sentadas, batendo papo, depois fomos para a mesa se alimentar. E nessa hora Deus falou, e eu falei, é isso, amiga. Ela falou que eu falei, eu tenho que desapegar do muro. O muro é de Satanás. Está me entendendo? Então as muralhas de Jericó tinham que cair, igreja. Tinha que cair as muralhas de Jericó. E quando elas caíram, grande foi o meu alívio. Grande foi o peso que saiu de meus ombros. Grande foi as adversidades, tribulação, angústia, amargura, porque o mundo estava cheio disso. De tribulação, amargura, angústia, discussão, contenta. Era disso, o mundo estava cheio disso. E quem é que gosta disso? Satanás. Então foi derribada as muralhas de Jericó. Aleluia, Jesus. Foi derribada, porque eu estive lá no dia 25. Então foi 26, 27, 28, 29 e 30. 1, 2, 7 dias, igreja! Eita, papai! Eita, Jesus lindo! Foram 7 dias e não foi assim que foi as muralhas de Jericó. Eles rodearam por 7 dias a muralha, igreja. E quando elas caíram, foi o tocar da trombeta e elas vieram ao chão. Então, Satanás, ele pensa que ganhou, ele perdeu. Porque eu estou de pé. Está me entendendo? Porque ele queria me matar no muro. Ele queria me derrubar no muro. E eu não estava tendo sabedoria para discernir. O que eu tenho, ele não tira. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Deus na minha existência. Mas ele queria me derrubar, eu me prendendo no material como ímpio. Quem fica brigando por coisas material é ímpio. Está me entendendo? Jesus, ele não brigou. Jesus não foi discutindo pelo reino, porque ele sabia que o lugar dele era lá. Ele sabia que a herança, ele ia ser o herdeiro do reino. Por que ele ia ficar brigando com aqueles que xingavam ele de macumbeiro, disso, daquilo, falso profeta? Porque ele já sabia. Você está me entendendo que ele ia voltar para a casa do Pai. Então é isso que nós temos que fazer, igreja. Deixe o ímpio se matar entre eles. Deixe eles se destruir entre eles. E vamos viver o novo. Quem é o novo? Jesus Cristo. O túmulo está vazio, ele vive. Ele ressuscitou, igreja. Aleluia. Porque vocês lembram? Quando Jesus estava na cruz, ele estava sendo pregado na cruz, a cruz estava no chão. Todos aqueles que estavam em volta da cruz zombaram dele, caçoaram dele e riram dele. Só que a cruz foi erguida. E quem foi que ficou nos pés da cruz? Os zombadores. Então, igreja, o meu Redentor vive. O teu Redentor vive, igreja. O túmulo está vazio. Aleluia, Jesus. Aleluia, oh glória. Glória, 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 glória. Deus Pai Todo-Poderoso, toda a glória ao Rei da glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Como tu és lindo, Senhor. Como tu és lindo, Jesus. É por isso que eu te amo. É por isso que eu te amo, te adoro, Senhor. Pelas manhãs eu te contemplo.
te exaltar. O teu nome mora em mim, o teu Espírito eu louvarei. Ó meu grande Deus, em meu peito flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, aleluia, te exaltarei, eita papai, ó meu grande Deus, Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, aleluia. Vem me envolver, eita glória, com todo o seu amor. Espírito, Espírito, é nisso que nós temos que se ligar, igreja. É no Espírito Santo de Deus. É nisso que nós temos que se envolver. Se envolva no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer parte da tua, da minha vida. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito, Espírito, aleluia. Eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver, aleluia, Cristo, com todo o seu amor. Eita, Jesus lindo, aleluia, glória, glória, glória. E como estávamos falando sobre o muro, que Satanás diz que o muro é dele, quando o profeta pregando para as pessoas indecisas, não sabia se iam, se vinham, se ficavam ou se saíam. Aí ele foi até aquele homem que estava sentado no muro e disse a ele: eu fico pregando o amor a este povo. Este povo não liga tudo e você só fica a observar. Por quê? Ele disse assim, porque o muro é meu, tá? Então, dei derrubada essa escada de Jericó. Então, o muro caiu, a muralha caiu, Satanás teve que cair, porque a casa aqui tem dono. E a casa é do Senhor, aleluia. Às vezes a gente não entende. Às vezes as pessoas são usadas de ponte para você passar. E você não tem o entendimento. O porquê que Deus está usando aquela ponte. E ali, quando eu estava dentro do setor da prefeitura, eu entendi que aqueles que queriam derrubar o muro, eles eram a ponte para essa muralha cair. Eita, Deus lindo! Como Deus é maravilhoso! Como Deus trabalha na vida da gente. Nós só temos que ter o entendimento, igreja. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Então, bora aqui para a palavra que se encontra no livro de Juízes 6, que vem falando daquele homem ao qual foi escolhido por Deus, que tem o nome de Gideão. Amém? Então, aqui a palavra do Senhor, ela vem falar, deixa eu colocar aqui, amados, o apoio, né? Para poder ler. Eita glória, aleluia, Jesus. Então, aqui a palavra do Senhor, ela vem dizer que se sossegou a terra 40 anos, o que era mal aos olhos do Senhor, e ao Senhor Deus, nas mãos dos midianitas por 7 anos.
Midian prevalecendo e não a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas. As covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel aos medianitas, os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, empunham-se contra ele em campo e destruíram os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiram com os gados. Mas aí o que o Senhor ele faz? O Senhor, ele fala, ele chega naquela terra, ele chega naquela cidade. E aqui no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes, ele envia um anjo. Ele envia um anjo a Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizezicra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha aí, Jesus. O que o Senhor fala comigo e fala contigo? Que o Senhor, ele é comigo e é contigo. Porque para Deus nós somos valorosos. Olha só que maravilha. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do medianita? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém. Igreja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Quando o Senhor ele fala nessa palavra de Gideão, que ele vem dizendo que ele estava malhando trigo, que ele estava para esconder dos midianitas. Então, quando ele fala aqui que ele fala para o Senhor: Senhor, por que sobreveio essas coisas? Porque somos nós. Porque quando nós vemos as coisas ao contrário do que nós queremos que acontecesse, nós vamos e pergunta para o Senhor: por que, Senhor, está acontecendo isso? Por que isso tem que acontecer? Aí o Senhor ele fala: porque ele tem que operar. Já não falamos antes? Por que isso daqui tinha que sair? Por que as muralhas tinham que cair? Para desapegar, para que o Senhor possa entregar aquilo que é necessário para a minha vida, para o ministério dele. Você não vê o mar? Você não vê quando Moisés levou o povo para o mar? O que aconteceu lá? Ele usou a vida de Faraó, ele chegou em Faraó, trancou, fechou o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo sair, para que Faraó trancasse e mandasse todos o seu exército atrás do povo. Ele libertou o povo, mandando o povo embora, e depois, em seguida, mandou os seus cavalos e cavaleiros atrás do povo. Olha só o que ele fez. Mas aí Deus fechou o coração de Faraó. Ele endureceu o coração dele e disse: vá para que ele faça. Vá atrás deles, porque Deus tinha que operar a glória dele na vida do povo de Israel. E quando chegando diante do mar,
eles chegaram ali, que eles viram os cavalos e cavaleiros de Faraó atrás deles, o que eles disseram? Eles estão vindo atrás de nós. Ei, Moisés nos trouxe para o deserto para morrermos, porque o povo estava diante do pier, o povo estava diante do mar, o povo não tinha para onde fugir, o povo não tinha para onde correr. Ei, mas Deus, ele abriu um parede para a minha vida e para a tua vida. Você pensa que está sozinho, você pensa que está sozinha, mas você não está. Eu não estou, porque aqui Gideão falou para Deus: nós somos de uma família pobre, eu sou o menor da minha casa, mas Deus, esta manhã e todos os dias da minha e da tua vida, ele se levanta do trono e fala: ei, tu não és pequeno, tu és grande, porque eu sou o grande, eu sou é que cuida de ti, e te levanta com mão forte e poderosa, e diz que tu és meu, e tu és minha. Então aquele grande eu sou, é o Deus, é o grandão da Galileia, igreja. Eita, papai! Então é dessa maneira. Daí o que ele faz? Ele vai diante ali do mar. Ele fala para Moisés: ei, Moisés, pega essa vara, porque quando ali Moisés foi expulso do Egito por filho de Faraó, ele deu um cetro na mão de Moisés e disse: você não é rei, então vai ser rei no Egito. Esse cetro será o teu cetro de rei. Mas foi com aquele cajado que mar abriu, porque o Senhor disse para Moisés: ei, Moisés, pega essa vara de madeira que está na tua mão, aponte para o mar, porque hoje eu faço chave de madeira e abro o mar diante do povo, diante dos seus inimigos, diante dos meus inimigos. Hoje eu abro o mar com a chave de madeira. E Deus soprou o vento e o mar se abriu, igreja, diante dos meus inimigos, diante dos seus inimigos. E o povo de Israel passou, e o povo de Israel cantou, Miriam tocou pandeiro e dançou, e o povo glorificou e disse: só o Senhor é Deus e não há outro. Então é dessa maneira, igreja. É dessa maneira que temos que fazer. É dessa maneira que temos que vivenciar. Só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é Deus. É desse jeito, igreja. Nós temos que fazer isso. Então procure fazer. Procure fazer o que o Senhor fala comigo e contigo. Faça o que o Senhor te manda fazer. Obedeça. Obedeça, porque quem obedece não sacrifica. Você está me entendendo? Nada passa desapercebido nos olhos e ouvidos do Senhor. Nada. As pessoas podem armar enlaço, embaraço, emboscada contra mim, contra você. Mas o Senhor vê tudo. Ele assiste tudo. Ele dá ordem aos seus anjos para comigo estar. Ele desata os nós. Ele desarma as armadilhas. Você está me entendendo? Ele quebra as correntes. Ele faz isso. E quando ele não quer mandar um anjo, ele mesmo desce e faz. E eu quero ver quem poderá resistir esse Deus. Ninguém. Então é isso, igreja. Está passando luta, está passando prova, glorifica. Está passando tribulação, adore. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Aleluia. Questiona ou adora. O que você diz? Eu vou adorar, eita papai, simplesmente adorar
Senhor. A ti toda a glória, todo louvor. Então é dessa maneira, igreja. E o mar abriu. Gideão foi lá, derrubou os midianitas. Gideão foi lá, porque Deus deu um taco na mão de Gideão e falou, agora vai lá e quebra os postes ídolos. E foi isso que aconteceu durante nessa muralha, em volta desse muro. Nós quebramos os postes ídolos. Nós derrubamos o altar que Satanás estava levantando em volta da minha casa. Foi derrubado, foi quebrado no nome santo de Jesus. Porque há poder no sangue, igreja. Há poder. Há poder no sangue. Então é isso, igreja. Desapega, se desprende. Foque em Deus. Foque nas coisas espirituais. Porque as carnais vão te levar para o poço, para o fundo do poço. Te levar para o abismo. Porque Satanás ensina e estimula as pessoas e instiga elas a se apegar em coisas materiais. Mas quando você começa a se focar em Deus e se apegar no espiritual, tudo vai ficar bem. Não foi assim que o Senhor falou no coração naquela viúva? O filho morto em cima da cama. E o marido perguntou, o que é que está acontecendo? Como que você está? Ela falou, está tudo bem. E ela foi procurar quem poderia ajudar ela. E ela foi atrás do homem de Deus. Então é isso, igreja. Como que você está? Como que eu estou? Está tudo bem. Está me entendendo? É dessa maneira. A gente tem que confundir o inferno e não ser confundida por ele. Temos que confundir o inferno. Então é dessa maneira. Então faça. Deus deu um taco na tua mão, vai lá e derruba Baal. Deus deu uma chave de madeira na tua mão, vai lá e abre mar vermelho para tu passar. E com você passa a tua família, os seus amigos. E sabe o que acontece com os inimigos, igreja? Aí quando todos passam, quando Israel passa, quando eu passo, minha família, meus amigos, suas famílias passam, aí Deus dá uma ordem para o anjo e fala, agora vem para trás e fecha o mar. E quando os seus inimigos entram dentro do mar para vir me perseguir, te perseguir, é a hora que Deus finda tudo. Então, acerca dos seus e dos meus inimigos, Deus está decretando, está na hora de parar. Então é assim, igreja. Então nós temos que fazer. Então obedeça. Aquele que obedece não sacrifica. O alfabeto do ímpio é ABCD. O do crente é obedecer. Obedeça e Deus dirá todas as coisas e virá sempre em teu e em meu socorro. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã de domingo abençoada no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Amém? Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos te agradecendo por mais uma oportunidade. Toma toda a nação, toma os nossos irmãos, toma, Senhor, os ministérios nas tuas mãos, toma, Senhor, os missionários, toma aqueles que estão em missão, entra com a tua mão santa e poderosa, dando proteção, dando saúde, dando resguardo, enviando a cada um deles anjos para com eles estar. Cuida das suas famílias, cuida da minha família, e que nós venhamos a ter um entendimento a cada dia, no nome santo de Jesus. E assim nós te agradecemos. Levantamos e abrimos as nossas mãos para receber a bênção. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai,
do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Beijo para vocês, igreja!